Saudações, pessoas! Muito bem, vamos falar então da censura do YouTube. Tá? É algo que eu já tinha comentado no passado, é algo que eu já esperava e isso já acontece já há muito tempo. Muito antes desses últimos vídeos e desses últimos comentários que nós estamos vendo atualmente. Tá? Uma coisa importante a ser ressaltada aqui é sobre a questão da censura, o que é de fato. Eu já vi muitas pessoas comentando que o simples fato de você tirar um comentário de um determinado canal é como se você estivesse censurando a pessoa. Não é bem assim que funciona, é bom deixar bem claro o seguinte: o fato de você ir no canal de determinada pessoa, fazer um comentário, e essa pessoa deletar ou apagar o seu comentário da sua mídia, né, a mídia do cara, ele pode postar o que ele quiser e pode manter lá quem ele quiser. Isso não é uma censura, pois essa mesma pessoa pode criar um canal ou alguma outra mídia e fazer ali o seu comentário e colocar o seu contraponto, né, mediante aquilo que foi apresentado na outra mídia, no outro canal. Então isso não é uma censura. A censura em si trata-se de que quando a sua opinião ela não pode chegar a ninguém. Ou seja, nós vamos tirar determinada pessoa do nosso caminho, podando o meio por onde ela está se articulando. Isso sim é uma censura, é a pessoa não conseguir se expressar, não poder se expressar. É dessa censura, é desse tipo de censura que eu vou abordar nesse vídeo. É um vídeo que será provavelmente um pouco longo, tá? Então, nós precisamos entender que isso já existia há algum tempo. O meu canal, por exemplo, eu abordo aqui alguns assuntos que obviamente afastam pessoas. Isso é comum. Eu posto aqui assuntos que as pessoas às vezes não gostam de ouvir. Geralmente são assuntos que vão podar aquela vida e aqueles prazeres que a pessoa está acostumada a ter, ou buscar, etc. Então, muitas pessoas têm uma certa aversão ao meu canal e a alguns outros canais. Não suportam a verdade apresentada, etc, etc. Então existe algo que é normal, né? Existe um padrão aí do aceitável no sentido de, bom, é um assunto pesado, muitas pessoas não gostam de ouvir, nunca eu terei realmente o mesmo público, a mesma audiência de um canal que faz, por exemplo, piadinhas, coisas de humor, etc. Tá? Isso é uma realidade, mas ela está dentro de algo assim normal, vamos assim se dizer. Porém, o que acontece é um pouco diferente. Desde quando eu comecei no YouTube, que já faz um bom tempo, eu e alguns outros canais, quando nós apanhávamos sozinho aqui no YouTube, né, desses ateus, liberaloides e várias outras pessoas, nós já éramos censurados. Na época, eu lembro que nós tínhamos o canal Casando Verbo, do Jason, nós tínhamos o canal do Conde, acho que o Rodolfo Loreto também apresentava alguma coisa junto com o Conde, eu não lembro se ele tinha canal, mas sim, eram pouquíssimos canais conservadores que defendiam ali o cristianismo, falavam contra a questão cultural, etc, etc. Tá? Isso dentro do YouTube. Claro que outras mídias, Olavo de Carvalho, etc, já falava isso através de livros, já há muitos anos atrás. Eu estou dizendo aqui dentro do YouTube, tá? Então nós já éramos massacrados e nós já não tínhamos nenhum tipo de ajuda para alavancar o nosso conteúdo, tá? No último vídeo que o Jason do Casando Verbo falou sobre isso, ele tinha um número considerável de views até, que deveria colocá-lo em posicionamentos melhores na época do YouTube, em termos assim de capa, recomendações, mas isso não acontecia. Então as nossas ideias sempre foram podadas, porque nós sempre fomos contra a todo esse sistema, essas ideias, essa guerra cultural, esses gramscistas, etc, etc. Tá? Então sempre houve um não favorecimento dos nossos vídeos e dos nossos canais. Tá? Mas ok, até então nós sempre colocamos ali as nossas ideias, beleza? Mas já era de se esperar que ia chegar esse momento que nós seríamos censurados, porque nós estamos apresentando aqui algo que incomoda e algo que destrói toda a mentira que é construída por esses nossos inimigos. O interessante é que isso também acontece no Facebook. Vejam só, existe o fato de que muitas pessoas simplesmente desaparecem do meu canal. A inscrição deles é cancelada por algum motivo, não que eles se desinscreveram, mas some. Então eles param de receber notificações e isso acontece com frequência com vários canais. Não somente o meu canal, mas com vários canais. E eu também já observei que alguns canais que eu era inscrito sumiu.
nós crescemos realmente de uma maneira orgânica, no sentido de que são pessoas fiéis que buscam os nossos conteúdos, que compartilham os nossos conteúdos em suas mídias e tal. Então nós temos realmente vamos assim dizer, um alcance ali na fidelidade. Tá? Os nossos views são realmente por fidelidade ao que nós propagamos por aí. É claro que tem os views daquelas pessoas que nos odeiam, vem ver o que nós estamos fazendo para falar mal, falar contra, etc. Ok, mas nós temos esse alcance dessa forma. Nós não temos nada que nos ajude. Como, por exemplo, um vídeo recente do Nando sobre o assunto, ele deveria estar na capa do YouTube como um vídeo em alta pela TV. Mas você observava lá, só tinha vídeos onde você mantém a pessoa no seu lugarzinho de idiota, vídeo que de fato não agrega em nada. Vídeos relevantes com informações que poderiam mudar alguma coisa não são ajudados, então o vídeo do Nando não estava lá. Todos os vídeos que eu mencionar aqui eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? E é interessante que, devido a isso, alguns canais eles realmente não crescem, tá? O meu canal ele é um canal que ele cresce muito pouco e muito devagar. Ele teve um aumento um pouco maior de uns dias pra cá, devido a uma divulgação que o Nando Moura fez no meu canal. Ele divulgou, comentou, então aí você tem um crescimento. Mas quando você não tem nenhum tipo de apoio nesse sentido, né, alguma divulgação, assim, só por você não cresce. E é óbvio que isso é feito injustamente, porque você não tem nada que ajude e reforce o seu canal, né, para o crescimento. Mesmo com o network, mesmo que o cara da network tenha ali uma boa intenção de te ajudar, existe algo maior que trava esse crescimento. E é interessante que isso funciona também para o Facebook. Tá? Por exemplo, eu estava conversando com a Tarsila do canal Parola e nós estávamos falando sobre as nossas fanpages. E vejam só, elas estão, a minha fanpage ela está parada no número X já faz muito tempo. Você tem ali o aumento de 1 ou 2 seguidores ou menos, diminui 1, 2 ou 3 seguidores da minha fanpage. Você também não tem apoio nenhum, você tem um alcance totalmente limitado. E eu já fiz alguns testes, por exemplo, eu posto lá às vezes algumas coisas diversas, algumas coisas de bom humor e tal. Então eu já peguei coisas que eu sabia que ia ter uma boa repercussão, estava tendo uma boa repercussão, alguma coisa engraçada ali, repliquei no meu canal para observar como aquilo ia refletir, no meu canal não, perdão, na minha fanpage. E ver se aquilo ia trazer mais alguns seguidores, porque geralmente esse tipo de coisa atrai mais pessoas, mais seguidores a curtir a sua page, porque está postado lá. E assim, se você observar pelo número de seguidores que eu tenho e tal, tudo mais, você vê que tem um alcancezinho, mas realmente não é um alcance tão significativo quanto aquilo estava tendo em outros posts, em outras pages, tá ligado? E também isso não ajuda a fanpage a crescer. Então você vê que nós somos literalmente podados e o alcance que nós temos é através de fidelidade mesmo. Tá? Isso realmente, por um lado é legal, porque você observa que tem bastante pessoas ali que estão interessadas nesse conteúdo e estão interessadas em buscar a verdade. Então, em meio a essa merda toda, você percebe esse ponto positivo. O porquê, de fato, está acontecendo isso? Nós temos que também analisar um quadro geral da questão da guerra cultural. A esquerda, que eu acho errado você denominar como esquerda, nós temos que entender como pensamento revolucionário, agenda revolucionária. A questão da esquerda, o comunismo, ele é somente mais um tentáculo daquilo que nós chamamos de pensamento revolucionário. Tá? Então essas pessoas, elas estão desesperadas. Por quê? Esse levante do pessoal conservador está derrubando todas as mentiras que essas pessoas levaram tantos anos para construir. A vitória de Trump e vários outros acontecimentos estão levando essas pessoas ao desespero. E eles realmente vão fazer de tudo para calar as pessoas que estão tirando as máscaras que eles usaram por tantos anos. Então nós podemos observar que a questão cultural, no caso, o gramscismo, tá, o método que eles adotaram para perverter o Brasil, vamos assim se dizer, ele está sendo desmascarado. Então a censura é algo que eles vão usar assim na cara de pau. Eles vão começar a fazer isso. E além disso eles vão partir para a violência. Como por exemplo nós pudemos observar no que ocorreu lá no Paraguai. Então já estão partindo para uma ação mais agressiva. Nós estamos caindo aqui naquela velha situação do rato acuado. Quando você realmente encurrala o rato, não tem o que ele fazer, não tem para onde ele fugir, o que ele faz? Ele morde.
E é exatamente isso que nós estamos vivendo. É claro que não é algo que vai acontecer a curto prazo, não é eles vão atacar de uma vez de um dia para o outro, não, mas eles estão atacando de uma maneira desesperada. A vitória do Trump deixou esse pessoal louco, entendeu? O pessoal ficou doido por causa da vitória do Trump, eles não aceitaram aquilo, porque o controle tem que ser deles. Mas mesmo com tudo isso, esses caras ainda têm a hegemonia, no caso, o controle da propaganda, eles controlam as mídias. Então, essa é a arma mais poderosa que esses caras têm. E com essa arma eles conseguem fazer um estrago monstruoso, dobrar nações inteiras, colocar realmente uma nação e um grande número de pessoas contra pessoas como nós, por exemplo. Então eles vão usar disso, eles vão tentar manter esse controle, só que para isso eles precisam nos calar. Eles precisam colocar um fim nas informações que nós estamos passando através desses conteúdos e dessas mídias. Então, nós vamos tentar fazer isso de uma maneira que pareça que nós somos bonzinhos. Nós estamos aqui trabalhando para conteúdo melhor, para um mundo melhor, para uma mídia melhor. Então nós estamos podando tudo aquilo que é mal. No caso, mal somos nós, pessoas que defendemos a família, pessoas que defendemos o direito de defesa, etc, etc. Por que nós somos maus? Porque nós estamos apenas falando a verdade. Conseguem perceber aqui o que nós estamos combatendo? Né? Como essas pessoas são sujas, como elas jogam sujo. E um meio, né, um dos meios, né, que o YouTube, no caso, vai usar, está usando, né, para realmente calar essas pessoas, no caso, nos calar, é o tal do YouTube Heroes. Inclusive eu já fiz um vídeo no passado sobre isso, eu já alertei sobre isso. Meu, não importa o que o YouTube disse, se o fulano falou assim, não, nós não censuramos, meu, isso não importa, não interessa o que falam. Nós temos que nos atentar o que eles defendem, o que eles combatem. É esse o critério que nós precisamos adotar para julgar as ações e as intenções dessas pessoas, nunca por aquilo que eles falam. O YouTube Hero se trata do fato de que você coloca pessoas para trabalhar para o YouTube. Nós temos que ver que o YouTube ele é algo grandioso. Existe um fluxo de informações que circulam por ali que é monstruoso, é gigantesco. É inviável você colocar assim, uma quantidade, assim, milhares de pessoas para poder especular e verificar vídeos por vídeos ali, analisar, não dá. Então existe um sistema. Você precisa ter algo sistêmico para poder controlar tudo isso. Né? Então, e além disso, nós vamos colocar pessoas para dedurar, vamos assim dizer, conteúdos que são considerados ofensivos, extremistas e etc. Só que isso, na verdade, para que serve? É para embasar essa censura. Então, ou seja, temos aqui um vídeo onde a pessoa está defendendo o direito de defesa. Você possuir meios, você ter algo ou armas para que você possa se defender. Não, mas isso não pode. Por quê? Porque nós temos que incentivar o desarmamento, porque isso interessa para o pessoal do movimento revolucionário. Então, quando a pessoa fala sobre isso, nós precisamos censurá-la. Então, nós vamos nos embasar em, por exemplo, uma denúncia popular. Esses YouTubers heroes estão falando que isso é ofensivo. Então nós vamos ali, vamos podar na cara de pau esse vídeo. Entendeu? Mas alegando que é porque existe algo ali que é nocivo para o bem da sociedade. Então nós temos essas denúncias desse programinha de YouTuber Heroes, que é tudo feito de uma maneira bonitinha, um vídeo todo coloridinho, todo animadinho, onde nós estamos ali fazendo algo muito filho da puta, que é censurar pessoas que estão falando a verdade. Então esse YouTuber Heroes é mais um artifício para você pagar de bonzinho, mas com uma intenção ruim. Pessoas é sempre assim, sempre vão passar para vocês algo como se fosse lindo, maravilhoso, mas a intenção final é claro que é algo que vai favorecer apenas o movimento e o pensamento revolucionário. E em meio a todos esses vídeos e pessoas falando sobre a questão do YouTube, é claro que tem pessoas que já estão falando besteira, como o nosso já conhecido Tristente, né? Que fez um vídeo então comentando sobre essas questões do YouTube, de censura e etc. Então vamos atentar a alguns pontos que ele disse no vídeo, que é sobre o YouTube ser uma empresa, que existe então a questão do dinheiro. Essas pessoas sempre levam para o lado financeiro, são dinheiristas. O povo brasileiro é dinheirista, acha que tudo é feito por dinheiro. É claro que tem dinheiro envolvido, mas existe um jogo de poder muito maior envolvido nisso. Tá? Então ele fala que o YouTube, não, porque o YouTube, estamos aqui por dinheiro, que não sei o que, mas é uma empresa privada, eles podem sim decidir quem vai anunciar ou não.
Depende dos valores que os donos e os responsáveis defendem. Eis a questão. Para que lado você vai ficar? Qual lado você vai ficar nessa história? Então, nesse vídeo, o nosso amigo Tristente, né, ele fala muita besteira e no final do vídeo o que ele faz? Ele se dobra a essa questão imposta pelo YouTube, ou seja, não vou mais falar palavrões, não vou mais falar a verdade, ou seja, vou fazer conteúdos imbecis, vou continuar fazendo conteúdo para agradar o YouTube e agradar as pessoas. Então assim, está errado esse tipo de coisa? Não. Está errado querer ter apenas um canal, uma mídia de entretenimento? Não. Mas você precisa ter uma postura, você precisa tomar uma decisão. Se eu vou ter um canal de entretenimento, se eu vou falar de jogos, limite-se a falar somente a isso. Se eu tenho um canal de humor, não se meta a falar de política. Agora, se você quer falar de política, tenha um canal para falar sobre isso e fale a verdade. Não fique fazendo meia boca, não fique fazendo esse jogo em cima do muro, como o senhor Tristente fez no seu vídeo inteiro. Preste atenção, Tristente, você me conhece e eu te conheço muito bem. Você tem, assim, potencial para ser uma grande pessoa. Só que enquanto você for moleque, enquanto você ficar em cima do muro, enquanto você não decidir abraçar a verdade de uma vez só, você vai ser sempre esse cara que fica aí bostejando meias verdades na internet afora. Meu amigo, ou você é ou você não é. Você quer ter um canal que você ama fazer, gosta de fazer conteúdos divertidos e com entretenimento, limite-se a entretenimento. Não se meta a falar sobre assuntos que você não conhece e que se conhece e fala da maneira que você fala é pior ainda. Porque você é um mentiroso, é um covarde. Porque se você conhece de fato os assuntos que você aborda no seu canal, envolvendo política, envolvendo cultura, etc, etc, e você presta esse serviço de ficar em cima do muro, aí, meu amigo, você é pior ainda. Então, se você quer defender a verdade de fato, defenda como homem. Abra um canal, ou seja, fale somente sobre isso, mas faça isso com maturidade. Não fale besteira. Ele se dobra, então, então agora eu vou ter que fazer isso, porque senão eu vou sair do YouTube. De fato, ele tem razão nesse ponto. Se nós aqui, por exemplo, se eu não fizer coisas bobinhas, se eu não fizer idiotices, mimimizinho, só para manter as pessoas nesse estado de idiotice, nessa condição de idiota, eu serei podado do YouTube. Existe a possibilidade? Sim, existe. Isso de fato pode acontecer. Temos que pensar em outras mídias. Quando eu fiz o meu blog, de novo, levantei o meu blog Não Clique, eu avisei que eu estava fazendo isso também por isso. Que é um lugar onde, que se eu desaparecer do YouTube, é um lugar que eu tenho certeza que lá eu posso colocar as minhas ideias e opiniões e lá o YouTube não vai conseguir censurar. Como também nós temos outras opções de mídia, né, onde nós podemos aí tentar postar vídeos, etc. Só que são mídias que não têm o mesmo alcance do YouTube, mas é uma alternativa B, uma alternativa C. Porque essas pessoas, né, todo esse sistema, esse pensamento revolucionário, essas pessoas que controlam os meios de comunicação, elas sabem que elas não podem nos calar. E elas sabem que eu, Fábio, por exemplo, eu nunca vou concordar com essas ideias, eu nunca vou concordar com a aprovação e legalização do aborto, de drogas, etc. Então eles não conseguem argumentar contra nós por quê? Não porque eu, Fábio, sou foda. É porque eu apresento uma verdade imutável e você não consegue modificar isso. Você não consegue modificar isso. É algo imutável. Então o que eles precisam fazer? Eles precisam esconder essa verdade. Então já que eles não conseguem mudar a minha cabeça, já que eles sabem que eles não podem me calar, a não ser matando, o que eles vão fazer? Vão podar os meios por onde nós nos articulamos, que é o que fazem no Facebook, de uma maneira assim, bizarra. O negócio é uma censura assim, aberta, na cara de pau, na caruda. E estão fazendo a mesma coisa com o YouTube. E isso já existe, ou seja, já existia não uma censura, mas uma limitação. Não éramos favorecidos. Aí começaram a ver que precisam, o pessoal da Google, eles precisam abraçar o politicamente correto, eles precisam fazer a vontade dessas pessoas. Né? Eles teriam a opção sim de dizer não para essas empresas que abraçam o politicamente correto e sim, dizer sim para essas empresas que querem a verdade. Existem muitas empresas que defendem essas ideias, defendem a verdade e gostariam sim
que existissem lugares legais para que eles pudessem anunciar. Existe, isso é fato. É que é claro, isso não é divulgado. Né? Nós vemos aí grandes empresas fazendo propagandazinhas, favorecendo o movimentinho LGBT, mimimi. É porque as empresas precisam enaltecer isso. Um outro ponto que é importante a ser ressaltado é que nessa guerra de censura e cultural surgiu esse dia e foi dado assim, uma grande ênfase na mídia porque alegaram que os vídeos dos LGBTs estavam sendo censurados, coitadinhos. Então o YouTube, não, vamos lá, vamos resolver. Meu, quem conhece o método de ação dessas pessoas sabe que aquilo, na verdade, foi apenas para dar uma ênfase, como se eles fossem os perseguidos. Vocês já pararam para pensar há quantos anos, há quantas décadas eles alegam tal perseguição? E há quanto tempo eles vêm falando sobre isso, perseguição, perseguição? O que mudou? Nunca mudou nada. A única coisa que esses caras fazem é alegar que existe uma perseguição para que eles possam manter esse assunto em evidência, para que eles possam perseguir os seus inimigos ideológicos. Quem não percebe isso? Os idiotas que não têm acesso à verdade. Então, pessoas que procuram a verdade acabam caindo em canais conservadores, em canais que defendem a verdade, no YouTube, por exemplo. Então isso é perigoso para eles, então nós precisamos podar. Então essa ideia de que os gays estavam sendo vetados é, na verdade, algo que foi criado, foi fomentado para que você demonstrasse uma perseguição, para evidenciar mais ainda o extremismo que eles alegam que canais como o meu possuem, quando eu coloco aqui em evidência o que de fato é o movimento LGBT. Consegue entender? Então, a partir daquilo ali, eles conseguem mais base ainda, claro, é formulado em cima de mentira, eles conseguem mais base ainda para poder censurar canais como o meu, como do Nando Moura, Brasileiro de Aço, Casando Verbo, Conde, quem mais? Parola, Meu Mundo, Meu Modo, assim, etc, etc. São vários canais, eu não estou vendo todos em mente aqui, mas assim, é esse o objetivo. Então, pessoas, não se iludam porque alguns youtubers estão falando besteira, que nós estamos alegando algo fantasioso. Não! Existe uma censura e ela vai piorar. Sempre foi assim. No passado, aquelas pessoas que estavam falando a verdade, que falavam aquilo que incomodava, que falavam aquilo que precisava tirar as outras pessoas do comodismo e dar um passo para realmente uma maturidade maior, uma sabedoria maior, aquilo incomodava. Então essas pessoas, elas eram podadas. Né? Antigamente elas falavam em público. Aí não tinha assim um meio onde elas se articulavam, a mídia social. Então o que era necessário fazer para calar aquela pessoa? Matavam, não cortaram a cabeça de João Batista. Então sempre foi assim. Nós precisamos esconder a verdade. E nesse caso do YouTube, nós vamos censurar, nós vamos começar a podar os meios por onde essas pessoas estão se articulando. E a tendência é cada vez mais piorar. E eu já sabia disso faz tempo, eu só estava esperando isso acontecer. Já falei isso várias vezes aqui no meu canal, tá? E antes de encerrar, é importante ressaltar um ponto. No fim, nós percebemos que tudo realmente depende de uma escolha. Nós estamos aqui numa situação onde nós precisamos escolher. Ou nós escolhemos a verdade, ou nós escolhemos o mundo. E quando você observa empresas fazendo esse tipo de coisa, censurando e podando aqueles que estão falando a verdade, você nota que essas pessoas escolheram o mundo. E quem realmente escolhe se dobrar às regras que estão sendo impostas por essas empresas e pelo mundo, está escolhendo o mundo, está escolhendo viver debaixo da mentira, está escolhendo viver algo que vai passar e será totalmente destruído. Então, no fim, é escolha. Se você quer viver todos os prazeres, os luxos e desfrutar de tudo aquilo que o mundo oferece, você vai ter que escolher. Se você escolher o mundo, você terá isso. Se você escolher a verdade, você não terá isso. Mas você terá algo eterno. Então, no fundo, se trata da velha batalha espiritual. Nós temos aqui precisamos tomar uma decisão. No final, é a escolha. Ou você escolhe a Deus, ou você escolhe o mundo. É simples assim, tá? Enfim, estarei encerrando esse vídeo por aqui. Um abraço a todos vocês e até os próximos vídeos. Valeu!